Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, Valdeci, eu ando conversando com as pessoas sobre as eleições, né? E em quem votaram e por que votaram nessa ou naquela pessoa. E tenho ouvido muito que eles dizem que votaram em X ou Y porque não gostam da esquerda e nem de comunistas. E por isso não vão votar na esquerda. Aí pergunto sobre as ações que são boas para a classe trabalhadora. E aí vou perguntando se pode citar alguma que ele acha, a pessoa com quem eu estou conversando acha que é boa, né? Aí eles citam carteira de trabalho, assinada, férias, 13º, licença maternidade, fundo de garantia, o programa Minha Casa Minha Vida, a UPA, o SAMU, o programa Luz para Todos, a farmácia popular, né, que é a farmácia que doa remédios para diabetes, hipertensão, osteoporose, asma, né, anticonceptivos, editais que ajudam a cultura, um programa Brasil Sorridente, o salário mínimo acima da inflação, e por fim fala até no programa Desenrola, que gerou milhões do Serasa, né? Aí eu dou a seguinte informação. Você sabia que quase todos esses projetos que você falou são projetos de esquerda? São projetos feitos por governos de esquerda? A maioria desses projetos do governo Lula e do governo Dilma? Aí eu pergunto se a pessoa se lembra de alguma ação boa para a classe trabalhadora na época do Bolsonaro. Normalmente me responde que ele fez muita coisa boa. Eu peço que me diga uma concreta. Aí não se lembram. Então eu procuro lembrar as pessoas como o governo Bolsonaro prejudicou a classe trabalhadora. Aí digo, olha, ele parou alguns programas. Parou Minha Casa Minha Vida, acabou com a farmácia popular, com o Brasil Sorridente, acabou com o Ministério da Cultura, fez uma reforma da Previdência que aumentou os anos de trabalho e diminuiu o valor que a pessoa receberá como aposentado, não aumentou o salário mínimo acima da inflação. E olha que o bolsonarista Michel Temer já tinha feito uma reforma trabalhista que atacou direitos históricos da classe trabalhadora e que foram conquistados com muita luta. Aí o Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, aprofunda a reforma trabalhista. Durante a pandemia de Covid, ele fez uma reforma pelo decreto 10.854 de 21, e essa lei entrou em vigor logo em dezembro de 21, em plena pandemia. As mudanças atingiram em especial o trabalho remoto, ampliar, lógico, com a pandemia, muito trabalho remoto, né? Então ele tratou de proteger os ricaços, né? Ampliar as terceirizações, facilitar as demissões, baratear os custos das empresas, ou seja, ampliou a destruição de direitos conquistados pela classe. Agora, outra muito importante que eu explico, quando o Bolsonaro sumiu, a taxa de juros, a chamada taxa Selic, era de 6% ao ano. Quando ele saiu, estava 13,75%. E daí, o que a classe trabalhadora tem a ver com essa taxa? Essa taxa, ela aumenta a riqueza dos milionários, que têm dinheiro na Bolsa de Valores e em bancos, que não produzem nada, mas têm seu dinheiro valorizado anualmente em 13,75%. Como é a taxa que determina as outras taxas, quando uma pessoa vai comprar uma geladeira que à vista custa R$ 1.900, se ele pede a prazo, o preço quase dobra, porque, lógico, né, o dono da loja vai embutir os juros, né? Bom, se a pessoa usa cartão de crédito e não consegue pagar, aí é que está lascada mesmo, né? A taxa pelo atraso pode ser de 338% ao ano. Se utiliza cheque especial, também está lascada, né? Pois a taxa de atraso se aproxima da taxa do cartão de crédito. Com as taxas nessas alturas, ficou impossível um pequeno empresário expandir seus negócios através de empréstimo em bancos. E como as pessoas se enrolaram tanto no cartão de crédito como no cheque especial, milhões de pessoas foram parar no Serasa, né?
E olha que várias delas foram salvas agora no governo Lula pelo programa Desenrola, né? Que facilitou que milhares de pessoas saíssem do Serasa. Bom, aí a gente pergunta, por que a classe trabalhadora vota em quem a prejudica e que não traz benefícios para ela? Olha, são várias e complexas explicações. Vou dar algumas, né? A classe dominante, os ricaços, eles enriquecem explorando os trabalhadores e as trabalhadoras. Se tem partidos que defendem os trabalhadores, as trabalhadoras, eles divulgam mentiras sobre esses partidos e sobre pessoas, principalmente pelos meios de comunicação. Com isso, vão criando imagens sobre esses partidos e sobre as pessoas, tipo, Lula é ladrão. Aí você pergunta, me diz aí o que ele roubou. As pessoas não sabem, mas repetem que ele é ladrão, né? Vota por indicações de amigos, líderes religiosos, porque recebe alguma ajuda econômica, alguma assistência de algum político. Em Goiânia teve voto comprado por R$500. A classe no aperto, né, diário, porque os péssimos salários, grande parte da classe vivendo do que se chama bicos, né, e vários empregos muito vulneráveis, né, qualquer hora pode ser demitido, etc. Aí ele vende o voto, claro. Isso não acontece só no Brasil, hein? De a classe trabalhadora votar em quem vai prejudicá-la. Por exemplo, nos Estados Unidos acaba de ser eleito um presidente acusado e condenado por vários crimes, que é racista, que é contra os imigrantes latinos, principalmente contra os mexicanos, e ele, inclusive, prometeu expulsar todos que estiverem ilegalmente no país. Ele é contra as mulheres e ganhou tendo o voto dos negros e negros, sendo um tremendo racista, ganhou com o voto dos imigrantes, ganhou com o voto das mulheres. Um dos instrumentos fundamentais para se ganhar hoje as eleições é a mentira, as chamadas fake news. Mentir e espalhar mentiras pelas redes sociais é uma forma de poder, é uma forma de governar hoje, no mundo inteiro. Está acontecendo isso. As eleições para prefeito de São Paulo demonstram isso claramente. 2 dias antes do primeiro turno, Pablo Marçal, um pastor evangélico, um chamado influenciador, publicou um atestado médico dizendo que Guilherme Boulos, que era o candidato da esquerda, tinha sido internado por uso de drogas. A notícia imediatamente se espalhou pelas redes e atingiu milhões de pessoas em São Paulo. A filha do médico que assinava o tal atestado informou que o pai, na data que constava no atestado, já havia falecido e a assinatura era falsa. Veja só, 2 crimes, né? Ou seja, Pablo Marçal, um criminoso, falsificou o documento, fez uma acusação grave e mentirosa contra Boulos. É lógico que Boulos entrou na justiça mostrando quais os crimes ele cometeu segundo o nosso Código Penal, né? Vamos ver o que vai passar com ele. Mas mais grave ainda foi no dia da eleição. Ao meio-dia, as eleições correndo, né? O governador do estado de São Paulo chamou uma coletiva de imprensa no Palácio do Governo, ou seja, utilizando a estrutura pública, e disse que tinha documentos que o PCC havia mandado votar em Boulos, né? O PCC é a organização criminosa, né? Ele não apresentou nenhuma prova, simplesmente falou isso, né? É lógico que o Boulos entrou na justiça mostrando o crime que foi cometido. Agora, você imagina que essa notícia se espalhou imediatamente, né? Milhares de pessoas, provavelmente teve gente que mudou o voto na hora, né? As pessoas que agem assim, mentem, atacam a honra e a vida das pessoas, falsificam documentos, atacam as instituições, seja o Congresso, seja o Supremo Tribunal Federal, são de direita. Hoje, a mentira é a principal forma de fazer política da direita. A gente ouve Bolsonaro, seus filhos, sua esposa, Michele, viajar pelo Brasil mentindo. Mentiras que a imprensa diz que é mentira, pois basta consultar o Google que imediatamente se pode constatar a mentira. Igual a eles, existem milhares de pessoas, políticos ou não, difundindo mentiras, espalhando ódio. Essa prática dividiu famílias, acabou com amizades. O mais grave é que mentem, dividem famílias, mas diz que é tudo em nome de Deus, da pátria e da família. As pessoas que agem com ética não divulgam mentiras sobre as pessoas e instituições, não compram votos, não espalham ódio, querem que se respeite a Constituição, lutam para que a vida do povo possa melhorar, estão atuando como cidadãos, são de esquerda, mesmo que nem saibam o que é ser de direita ou de esquerda.
a grande maioria da classe trabalhadora, portanto, é de esquerda. Se comporta como se comportam as pessoas políticas de esquerda. Mas por algumas razões que citei, ou por outras, votam na direita. Já ouvi pais repreendendo os filhos porque mentem e votam em político, e esses pais votam em político que vivem espalhando mentiras nas redes sociais. Veja só a contradição, veja só, né? Repreende uma coisa, repreende os filhos, mas vai lá e vota em político mentiroso, em político que compra voto, né? Em político que espalha mentira, em político que espalha ódio. Bom, apesar disso, né, eu sou otimista e penso que vai melhorar. Então vamos ouvir uma música da Marisa Monte e do seu Jorge,